Esse vídeo aqui vai ser uma explicação simples e direta sobre o que é Margin Collapse e como ela funciona. Seja bem-vindo ao canal UI Code. O meu nome é Leandro Figueiredo, eu sou desenvolvedor front-end com foco em design de interfaces. Se você tem interesse em aprender sobre assuntos relacionados ao mundo de front-end e design, já se inscreve aí no canal. Bom, o Margin Collapse acontece quando as margens verticais de um elemento, ou seja, o margin top e o margin bottom, se encontram e ao invés de somar os valores, na verdade essas margens ficam sobrepostas. Bom, vamos direto aqui para um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. E aqui eu tenho o meu reset, e está só com a estilização básica, só para melhorar a visualização dos elementos aqui na página. E aqui a gente tem a nossa estrutura HTML, que está com um container, e tem duas tags P, que são os itens dentro do container. E esses itens estão com a classe aqui, então esse é o item 01, e esse segundo P aqui é o item 02. Então agora eu vou vir aqui no style.css e vou adicionar uma margem de 20 pixels para o top e para o bottom do item 1. E pronto, aqui a gente pode ver que foi adicionado uma margem de 20 pixels no top e no bottom do elemento 1, como era esperado. Mas agora vamos ver o que acontece se a gente adicionar uma margem no top e no bottom também do item 2. Bom, agora a gente pode ver que ao invés de ter uma margem de 20 pixels para o bottom do item 1 e mais 20 pixels para o top do item 2, o que daria uma margem de 40 pixels somando os dois, nós vemos que as margens ficam colapsadas e o resultado é que o espaçamento entre elas é de apenas 20 pixels e não de 40 pixels. Isso é o Margin Collapsing. E se a gente observar aqui no Inspect, a gente pode até ver que essas margens ali estão realmente umas sobrepostas de cada elemento. E uma das coisas mais importantes de você saber é que o Margin Collapsing só acontece com o Display Block. Como a tag P tem Display Block por default, é isso que está acontecendo aqui. Mas se por acaso um dos dois não fosse Display Block, não aconteceria um Margin Collapsing. A gente pode simular isso colocando um Display Inline Block aqui para o item 1. E agora a gente pode ver que o Margin Collapse não está acontecendo e o espaço entre os elementos é a soma dessas duas margens. Mas agora, e se um desses dois elementos fosse Display Inline? Nesse caso, o espaço entre eles volta a ser de 20 pixels e você poderia até pensar que aqui está acontecendo um Margin Collapse, mas esse não é o caso. Na verdade, o que está acontecendo é que o Display Inline não aceita margem top e nem margem bottom. O Display Inline ele até aceita margem left e margem right, mas mesmo colocando margem top e bottom, você pode conferir aqui no DevTool que onde tem margem fica laranjado, né? Então, passando o mouse aqui em cima do elemento 2, você observa ali que o navegador está ficando marcado com laranjado. Mas se eu passar, por acaso, o mouse em cima do item 1, pode observar que ele não tem margem nenhuma. Isso está acontecendo porque o Display Inline não aceita essas margens aqui. Tanto que se a gente remover esse Display Inline aqui e salvar, se a gente olhar aqui novamente, pode observar ali no browser que agora está sendo marcado onde tem margem. Beleza, mas agora então eu vou adicionar esse item 1 aqui dentro de uma div. Pronto. E salvando aqui, pode ver que nada muda, porque o div também é um display block
Então, margin collapse continua acontecendo. E além disso, observe, se eu vier aqui no inspect, observe que a div ela tem o tamanho do elemento, mas é como se a margem do elemento que está dentro dele estivesse saindo para fora dessa div. Então agora, se por acaso eu vim aqui através do CSS selecionar essa div e aplicar um overflow hidden e salvar, agora a gente pode ver que a div ela fica do tamanho do elemento somando a margem top e bottom, como você pode observar aqui, e o margin collapsing para de acontecer. Bom, e é isso que acontece no margin collapse, e por isso é importante a gente sempre ter esse conhecimento, porque dependendo da situação em que a gente estiver colocando e posicionando os nossos elementos, a gente pode se deparar com esses problemas. Bom, mas agora, por último, o que aconteceria se por acaso eu adicionasse um display flex em algum desses meus elementos? Bom, só vou tirar aqui de CSS da div e vou adicionar um display flex ao item 1. Bom, nesse caso, acabei de salvar aqui e apesar de eu ter falado que o margin collapsing só acontecia com o display block, aqui a gente vê uma das exceções. Mas isso é porque o display flex tem um comportamento diferente, porque quando eu mudo um elemento para display flex, ao invés de eu afetar o comportamento só desse elemento, eu altero o comportamento dos itens filhos dele. Mas se você quiser saber sobre como funciona o Flexbox CSS, eu fiz um guia atualizado sobre Flexbox. Então, antes de sair, deixe o seu like aí nesse vídeo e clica nesse card que está aparecendo na tela para você, ou então acesse o link da descrição e assista ao guia atualizado para dominar o posicionamento dos elementos com Flexbox. Valeu pela sua atenção e até a próxima.